Como garantir na prática que os seus honorários sucumbenciais fixados na sentença pelo juiz sejam em valores elevados? É essa a nossa lição prática jurídica do dia, a nossa lição de número 6 de um total de 365. Você, na sua prática jurídica, você tem atuado de forma a garantir ao magistrado que os seus honorários sejam fixados em valores superiores ao mínimo previsto na lei? Olha só, o meu propósito aqui nas redes sociais muitas vezes é de passar orientações práticas, dicas, lições relacionadas a como vencer o processo. Falo muito aqui sobre o método IPR, o método para vencer o processo de conhecimento. Bom, você sabe que vencer o processo vai causar grandes benefícios à sua atividade jurídica, à sua atividade prática profissional. Primeiro, você vai conseguir obter o resultado efetivo esperado pelo seu cliente. Você vai ser um advogado que traz resultados ao seu cliente e isso vai lhe garantir a continuidade do patrocínio de ações em relação a esse cliente. Mas mais que isso, né? Vencer o processo vai proporcionar também a você o direito de ter os honorários sucumbenciais fixados na sentença. E o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele estabelece que o juiz, ao fixar os honorários, ele deve observar o mínimo de 10 e o máximo de 20 em relação ao valor da condenação, ao proveito econômico obtido ou ao valor da causa, dependendo sempre do caso concreto. E, excepcionalmente, quando não estivermos presentes numa dessas situações, numa determinada demanda, o juiz vai, fundamentado no parágrafo 8, arbitrar o valor dos honorários sucumbenciais por equidade e aí sim um valor certo e determinado que vai representar a justiça do caso concreto. Agora, a questão que eu quero apresentar para você é, na sua prática jurídica, você tem no curso do processo também feito a defesa dos seus honorários sucumbenciais? Em algum momento do processo, você toma alguma medida, alguma atitude para demonstrar para o juiz que os honorários não podem ser fixados no mínimo legal? Veja, o artigo 85, parágrafo 2º agora do Código de Processo Civil, ele diz expressamente que o juiz, ao fixar o valor dos honorários na sentença, ele vai estabelecer o parâmetro entre 10% e 20%, levando em consideração os requisitos objetivos descritos nos incisos 1 a 4. Nesses 4 incisos, nós temos 6 critérios objetivos para a fixação dos honorários. O primeiro é o grau de zelo do profissional. O segundo, o lugar da prestação do serviço. O terceiro, a natureza. O quarto, a importância da causa. O quinto, o trabalho realizado pelo advogado. E o sexto, qual foi o tempo exigido para o seu serviço. Veja, o juiz, ele deve necessariamente analisar esses requisitos objetivos para que ele possa estabelecer o valor dos honorários entre 10% e 20%. Acontece que na prática jurídica, quando o juiz vai prolatar a sentença, muitas vezes o juiz não tem nenhuma informação no processo, ou nenhum conhecimento sobre a realidade que representa esses requisitos objetivos na prática. O grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, qual foi o trabalho realizado pelo advogado. Veja, esse trabalho realizado pelo advogado é o trabalho que vai antes da propositura da ação e durante a própria ação, a própria tramitação da ação. Qual foi o tempo exigido para o seu serviço? O juiz, ele não tem esse conhecimento, se esse fato, se esse argumento não for apresentado para ele, justamente para que os honorários sejam fixados em valores maiores do que o mínimo, né? O mínimo de 10%. Muito bem, o que acontece na prática jurídica? Como muitas vezes ninguém se preocupa com isso durante o curso do processo, o juiz ele vai estabelecer lá ou um mínimo legal ou um critério objetivo, dependendo do tipo da ação, para fixar o valor dos honorários. Agora, o que eu quero demonstrar para você? Que você pode ser o protagonista dessa história, já que os honorários serão fixados em seu favor. Você, como advogado, é o maior interessado para que esses
esses honorários sejam fixados em patamares elevados. E o que você pode fazer na prática jurídica para garantir isso, para garantir que o juiz arbitre os valores elevados? Primeiro ponto aqui, você, nas alegações finais, esse é o momento processual adequado. Depois que você apresenta as alegações finais, onde você vai manifestar sobre as provas que foram produzidas no processo, lá nas alegações finais você vai enaltecer as provas que foram produzidas pelo seu cliente, por você, e que confirmam o fato por ele alegado, e vai também, nas alegações finais, rebater, impugnar as provas produzidas pelo seu adversário. Você vai mostrar para o juiz, por argumentos concretos, que a prova produzida pelo seu adversário não tem credibilidade. A prova que o seu cliente produziu tem mais credibilidade do que a prova do adversário. Esse é o papel fundamental das alegações finais. A última movimentação do processo antes da sentença, a última manifestação das partes antes do juiz prolatar a sentença. A sentença é o ato mais importante, é a última oportunidade que você tem para convencer o juiz sobre os fatos alegados e os meios de provas produzidos. Muito bem, depois que você se preocupou com isso, ou seja, depois que você analisou as provas em favor do seu cliente, nas alegações finais, você vai abrir um tópico final, e esse tópico você vai colocar o nome honorários sucumbenciais. E aí, agora sim, agora você vai fazer a defesa dos seus honorários. Você vai explicar para o juiz da causa qual foi o grau de zelo profissional que você teve no processo. Você praticou todos os atos quando foi intimado, você não deixou esse processo parado, você participou de todos os atos do processo, você foi diligente, portanto você demonstrou zelo profissional na condução desse caso concreto. Você vai mostrar para o juiz qual é a natureza dessa causa e a importância da causa para o seu cliente e também para você, que advoga em favor dele. Você vai demonstrar para o juiz qual foi o trabalho que você realizou como advogado. Quantas vezes você atendeu esse cliente, se você tiver registrado isso por WhatsApp, por e-mail, por algum meio de prova, melhor ainda, junte esse meio de prova de todas as vezes que você participou de uma reunião, que você atendeu o seu cliente, que você prestou uma assessoria para ele relacionada àquela demanda, todas as provas que você produziu antes do processo iniciar, foi você que foi atrás da perícia extrajudicial, foi você que fez a ata notarial, foi você que foi atrás de um documento que era importante para instruir essa ação. Demonstre para o juiz todo o trabalho que você realizou, as vezes que você teve que sair da comarca, acompanhar uma precatória, enfim, mostre, né, para o juiz, nomeie para o juiz todos os aspectos que são favoráveis para que os seus honorários sejam fixados em valor maior. O tempo da demanda, o tempo de trabalho que deu, coloque, né, esses requisitos pontuando para o juiz por que os seus honorários devem ser fixados em valores maiores do que o mínimo legal. E veja, quando você tem essa cautela, né, de argumentar em favor dos seus honorários nas alegações finais, o juiz, quando ele for prolatar a sentença e o seu cliente ser o vencedor, e com isso fixar o valor dos honorários sucumbenciais, o juiz terá que analisar necessariamente cada um dos pontos que você mencionou nas alegações finais. Mas, professor, e se o juiz fixou o valor dos honorários bem próximo do mínimo legal e ignorou todos os argumentos que eu utilizei nas alegações finais para que os meus honorários fossem majorados? Aí você vai entrar com embargos de declaração para que o juiz analise especificamente na sentença cada um desses argumentos que você trouxe quanto à fixação dos honorários. E se mesmo assim, diante dos embargos de declaração, o juiz manter o valor da condenação em patamares baixos e sem analisar expressamente cada um desses argumentos correspondente aos requisitos que estão no parágrafo 2º do artigo 85, você vai poder entrar com recurso de apelação para obter a majoração dos seus honorários e você vai ter êxito, vai ter uma chance de êxito muito maior, já que você ponderou tudo isso em primeiro grau e nada disso foi analisado pelo juiz
ao fixar o valor dos seus honorários. Então veja, você como advogado vencedor de uma demanda, você é o protagonista para que faça a defesa dos seus honorários. Busque, portanto, essa estratégia nas alegações finais. Faça isso no caso concreto. Se você tem elementos de prova sobre o que você está argumentando, às vezes que você atendeu o cliente, as ligações atendidas, as reuniões, os atos que você praticou em favor do seu cliente fora do processo, dentro do processo, se você tem elementos de provas, melhor ainda. Aí a chance do juiz fixar em valores muito maiores se elevam, né? Claro, em razão de toda essa diligência, em razão de todo esse cuidado que você teve com as alegações finais. Ok? É isso. Essa é a nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 6. Nos vemos amanhã na próxima intervenção aqui no próximo áudio. Grande abraço a todos e uma ótima noite.